E aí, galera, Canal 13 mais uma vez no ar. Hoje programa número 14 e um pós-jogo, né? Pós-jogo complicado. Vamos falar um pouquinho de Santos e Atlético Mineiro, Santos e Galo, né? Agradecer a presença hoje do Pedro Barbosa. Esse óculos aqui, então tá na praia. Pedro Barbosa, velho, meu pai, é o responsável, um dos responsáveis por ser atleticano hoje. E sempre estivemos juntos, né? Mineirão, me levou desde pequeno, desde criança, me ensinou a torcer pro nosso glorioso, nosso amado Clube Atlético Mineiro. Obrigado, pai. Então, gente, hoje pós-jogo, eu queria falar rapidinho para vocês uma coisa, que é o seguinte: quando a gente se compromete, quando tem uma ideia de fazer um canal como esse, falar para pessoas como a gente está tendo oportunidade de falar no Canal 13, muita coisa a gente pensa. É muita responsabilidade, às vezes, sabe? Quando a gente para pra pensar. Por mais que a gente esteja falando para 1, 2, 100 pessoas, 1000, milhares, como tem gente aí, vários canais que tem milhares de pessoas que atingem, é a mesma coisa. Você tem que preocupar muito com o que você vai falar dentro de um contexto. A gente tenta ser o máximo positivo. Eu penso assim, eu tentei ser o máximo positivista possível, não ser corneta, preocupado em manter sempre esse espírito atleticano de acreditar. Eu falo por mim hoje, Leandro Barbosa, isento qualquer um do canal, meu pai, estou falando por mim. Eu estou muito, muito decepcionado e muito já chateado com o que está acontecendo no Atlético, cara. Para mim não dá mais para colocar panos quentes, não dá mais para colocar tapar sol com a peneira. Tá errado, não tem condição. O jogo de ontem mostrou isso. Hoje, domingo de manhã, nós estamos gravando. O jogo de ontem mostrou isso. E não me venha com essa de estatística, porque o Galo chutou, porque o Galo teve chance, foi azar. Chega disso, velho. Chega disso. Chega. Chute a gol, posse de bola. Não reverte em resultado se não colocar a bola dentro da caixinha, velho. Futebol é gol, gol é vitória e vitória é 3 pontos. E não me venha com, mas 2 bolas na trave. Cara, gente que resume jogo a 2 bolas na trave e a estatística boa porque o Galo chutou, isso é muito simplista. É pegar a história e resumir de maneira muito simplista, muito, muito vaga. E eu falo não só por ontem, é por tudo que o Atlético tem feito esse ano. É muito vago você ficar resumindo o jogo, resumindo em bolas na trave e ficar, não, foi azar, foi... O azar tá sendo o ano todo. O azar do Galo foi montar esse time de gente descomprometida, velho. Descomprometido. E eu falo um por um. Marcos Rocha deixa a bola nas costas. Se ele não tiver com uma boa cobertura, se ele não tiver um jogo montado com cobertura para ele, toma a bola nas costas, sim. Gabriel ainda é novo, ainda não é um Gemerson. É da casa, é como o Gemerson, só que ele tem que comer muito arroz com feijão para ser um Gemerson ainda. Muito arroz com feijão. Leonardo Silva, todo mundo sabe a minha opinião, herói, mito, mestre, mas acabou, gente, acabou, aposentar com dignidade, terminar o ano e ano que vem deu uma entrevista recentemente aí falando da paixão que ele tem pelo Atlético, enfim, legal, louvável, eu acho que é real, é verdadeiro, mas deu. Você pega Fábio Santos, voluntarioso, mas também eu acho que se contaminou com esse time que não quer nada. Volantes, Elias, nossa, não dá nem de comentar. Não tá fazendo o que aqui? Tá? É de passagem mesmo. Adilson, que tava vindo bem, também é outro que também já começou a entrar na sonolência do time. Casares, que dia que você vai jogar a bola, Casares? Aí vai vir o pessoal, mas deu muito passe. Começo do jogo, o Casares entrou pela linha de fundo com um inicinho de jogo ali, ó. Ele tinha 2 jogadores lá na pequena área para ele cruzar. O que ele fez? Tentou chutar sozinho, na fomeagem, não tinha espaço, era isso aqui, goleiro, trave, conseguiu, em vez de jogar a bola. Fominha, também deve muito, muito. Otero, legalzinho, voluntarioso, mas também não é jogador para resolver problema de Atlético, não. Robinho, nervoso ontem, parecia que tinha adolescente, acho que queria mostrar que estava jogando contra o ex-time dele, que ele estava no Galo com vontade, só que tomou bola debaixo das pernas, tomou chapeuzinho, não condiz. Agora Fred. Espera o quê? Fred tá um gordo. Você olha pro cara correndo, o cara tá respirando pela boca. No meio do jogo ele tá respirando pela boca já, velho. Sem ar. Você fez um gol, mas nada mais do que isso. Gordo por gordo, traz o do Sport, o gordinho lá, o Walter lá, o gordinho lá que tá no Atlético Goianiense. Aquele sempre jogou gordo e meteu gol.
Fred também tá numa preguiça, numa tiriça danada, velho. Então é o seguinte, azar do Galo não é meter bola na trave, não. É montar um time desse e não render como não rende, velho. Não rende, não emplacou. Entendeu? Não emplacou e a gente fica puto. Eu escolho falar do primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi ridículo do Atlético. Ridículo. Terminou, se não me engano, 13 chutes do Santos e 2 do Atlético. No segundo tempo deu uma equilibrada, mas muito aquém do que a gente espera. Eu falo pra você, cara. Tô cansado de ser enganado por esse time do Atlético. Cansado de ser enganado, velho. Isso que o Atlético tá fazendo é enganação. Prometeu pra gente uma coisa no início do ano, entregou pra gente outro produto completamente diferente. E aí é isso aí, ó. Fica esse time aí que não engrena. Agora, pro ano que vem, sei lá, reformulação, como eu tô dizendo. Tem um Atlético na base aí, dos aspirantes aí jogando bem, tem os meninos vindo aí. É alguém que saiba fazer essa leitura, pegar 2 ou 3 jogadores pontuais desse time aí, prepará-los desde o início do ano, reformular algumas situações, a zaga da Atlético reformular, o meio de campo. Enfim, eu não quero falar sobre isso agora, não. Isso a gente fala em outros programas. Mas que tá errado, tá errado. Eu tô cansado disso e é isso. Eu acho que o Galo precisa de ser muito mais do que foi naquele jogo de ontem e que a gente espera. Foi meio que um desabafo. É até chato porque o velho tá aqui hoje. Eu sei que ele é um antigo da história do Atlético, já viu muita coisa, já viu o Atlético que faz muito pior do que essa. Então, assim, ele passou 77, Galo vice-campeão brasileiro, né? 10 pontos. Com 10 pontos na frente. Então, você viu muita coisa. Mas qual que é a sua opinião aí do jogo de ontem, principalmente do jogo de ontem? E o que você vê aí nesse Atlético aí de 2017? Em primeiro lugar, tem que entender o seguinte, não só o futebol, o esporte de maneira geral, o esporte ele é regado, ele é alimentado por resultado positivo, lógico, qualquer esporte. O esporte coletivo é pior ainda porque, e mais difícil, mais complicado, porque não depende só de jogador. Você vê partidas aí que um jogador, de repente, sobressai soberbamente sobre os outros. Tá ligado? Pegando áudio aí? Um jogador às vezes sobressai e tal, e de repente ele é o salvador da pátria. Acho que o Atlético hoje, o conjunto, a estrutura de futebol, de time, que os jogadores compõem, são posicionalmente bons. Eu não vejo nenhum jogador atlético ruim. O que está faltando é aquela máxima do futebol que chama liga. Liga, não está dando liga. Paciência. A história do futebol não é contada em 30 dias, um ano, um campeonato. É uma história maior. Eu sou atleticano há 60 anos e já vi vários momentos do Atlético. É bem verdade que a gente mais é paixão do que evolução, né? Infelizmente o Atlético viveu essa máxima, vive até hoje. A gente acredita muito mais do que na realidade ele é. Infelizmente essa é a verdade. Já sofri muito, já vi viradas homéricas, o Atlético venceu uma partida e precisar do resultado pequeno no outro, leva uma balaiada e a coisa muda e sempre foi assim. Agora, nós temos, inegavelmente, uma paixão enorme pelo Clube Atlético Mineiro. Eu falo muito com meus filhos, de um modo geral, as pessoas que eu convivo, que o atleticano não é resultado. O atleticano está na sua essência. A gente nasce dessa forma e isso é imutável. Ser atleticano é a essência. A gente nasce predestinado a torcer para esse time. Se fosse um esporte individual, eu ia torcer para o João Francisco, que era um corredor de 100 metros rasos, seria muito mais simples. Mas no esporte coletivo, demanda uma série de valores e fatores que são preponderantes nesse contexto. Às vezes é preciso de muito dinheiro, às vezes alguns times conseguem montar uma grande equipe com dinheiro nenhum, isso acontece. Falo muito que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, todo mundo sabe disso, que aqui tem 12 times ávido por um campeonato brasileiro, que tem condições de ser campeão. Você pega aí o primeiro mundo, aí, no máximo 4 times que disputam o campeonato. Aqui nós estamos com 12. 4 ainda é muito, né? Então, acho que é difícil, dói, é chato ter que participar hoje de um programa e falando dessa forma, mas eu absorvo bem isso. Acho que... É o que você disse também, né? A gente está mais cedo hoje falando que a situação do Galo é horrível. Aí você olha pro Corinthians, a situação dele tá horrível também. Mas eles pelo menos fizeram para chegar onde estão. Mas aí, por isso que se eu falo. Eles perdem pro Palmeiras hoje. Futebol é momento. Pergunta para um torcedor corintiano. Hoje você está satisfeito, você está feliz com o time. O Corinthians,
Se ele perder hoje para o Palmeiras, é hoje, né? É hoje. Se ele perder para o Palmeiras, eu não vou afirmar categoricamente não, porque o futebol ele é assim, uma caixinha de surpresa. Mas a chance de ser campeão cai para 20%, 30%. Cai bastante. Porque ele vai entrar num processo de delinguir, de cair, sabe, baixa moral, baixa autoestima, e eles não vão conseguir superar. Isso aí. Então, quem vai ser campeão? Se o Corinthians perder, vai ser o Palmeiras, com certeza. Agora, o Atlético é a mesma coisa. O Atlético tem um time excelente, gente. É um time muito bom, no papel, no nome. Não deu a liga, né? Não deu a liga que você falou. Como é que vai negar que o Robinho é ruim, que um Fred não é matador? Sabe, não dá para entender. Não dá. Só que como é que eu fico chateado, como é que você explica isso para uma massa, para uma torcida de 8 milhões de pessoas, que acreditou no início do ano, quando montou esse time, quando viu esse time sendo montado, ganhando o Campeonato Mineiro, acreditou, esse ano nós vamos ganhar de novo, Aí me depara com uma situação dessa, cara. Eu sei que você tá certo, mas ao mesmo tempo também eu vejo o outro lado. Eu vejo assim, como é que você explica isso para 8 milhões de pessoas? Nós estamos falando aqui para uma quantidade pequena de pessoas. Agora, isso aí tem que ser propagado. Como é que você explica isso, cara? A gente fica... Não tem como ser diferente. Cara, da montagem desse time, eu sou testemunho, eu vi várias pessoas em regozijo, em alegria máxima, total, acreditando piamente. A imprensa brasileira toda todo mundo, o Atlético era um favoritíssimo ao título. E ainda é o mesmo time. O que está acontecendo são percalços, sabe, são circunstâncias. Bobagem, a gente vai, porque, igual você falou ainda há pouco, gastou bola na trave, isso não adianta nada. Não resolve, é bola volume na de jogo não adianta nada. Está acontecendo uma máxima que é inerente, que é do futebol, que é do esporte. Ontem o jogo... É do esporte, não tem como evitar isso. Você viu esse corredor agora dos 100 metros rasos? O cara é uma fera, ganhou tudo e foi lá e foi humilhado na despedida dele. Quer dizer, quem diria em sã consciência que ele ia cair de uma hora para outra como caiu? E isso é um esporte individual. Coletivo é mais complicado. Coletivo é porque se 2, 3 peças falhar num coletivo, estraga todo o processo. Sim. E do Atlético está acontecendo. Olha, o nosso salvador da pátria sempre foi o Vitor. Ele tem falhado. Tem falhado. Enfim, nós precisamos entender. O próprio Luan ontem entrou também, né? O Luan, que é o nosso não produziu nada. Eu ia comentar sobre isso aqui no jogo produziu. Sobre as alterações e sobre o time em si. Mas mesmo assim, isso é um momento. Isso foi uma partida. O Luan já teve N partidas que ele salvou praticamente o time. Quer dizer, essa análise de jogo ela é muito perigosa, porque às vezes a gente vai nessa ânsia, nessa necessidade de... Mas eu não estou analisando o jogo em si de ontem. Vocês podem reparar no que eu falei. Porque se você analisar o jogo de ontem em si, vão chegar os estatísticos aí. Mas o Atlético chutou 13 vezes, o Santos chutou 14. O Atlético teve mais passes certos que o Santos. E o que eu estou falando é o seguinte: adianta tá bonito na estatística? Adianta chutar a bola na trave 2 vezes? Adianta ter chute a gol se a bola não entra na casinha? Sem produtividade? Ontem foi o reflexo do Atlético de 2017. Domínio de bola e baixíssima produtividade. Quando eu digo produtividade, é gol. É 3 pontos. Nós estamos... o São Paulo passou o Atlético. O São Paulo, você tem noção? O time que tava lá, todo mundo passou. O Galo tá atrás do São Paulo. Dorme com esse barulho. E adianta, agora vamos pegar bola na trave, passe certo, domínio de bola. Isso aí reverte o quê? Reverte no Atlético atrás do São Paulo. Que até tempo atrás estava lá. São Paulo ganhou 3 seguidas. O Atlético não conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas no campeonato. Eu cansei. Pois é, mas o São Paulo também não é um time de ficar lá atrás. Sabe disso? Não poderia cair mas... como o Atlético caiu. Como o Atlético também não é time de ficar lá atrás. Lógico que não, mas aí nós vamos voltar nessa ponta dos 12, que não é tão simples assim. O problema do Atlético é que está perdendo pontos bobo para time pequeno entre aspas. Entendeu? Não é que a gente está aqui defendendo uma causa, advogando uma causa perdida. Perdeu e feio, pronto, acabou. Agora, existe toda uma estrutura, todo um processo, toda uma linha de raciocínio, de linguagem, de compreensão, de percepção, que nós temos que trabalhar em cima disso e achar que o mundo não é fim do mundo, não.
Sabe? Mas não é fim do mundo, mas tem que ser pensado com ferro e fogo para planejar, porque senão começa a achar que tá tudo, tá bem, não, tá, entendeu? Se o Galo, por exemplo, o Galo dificilmente vai para Libertadores, dificilmente. Eu acho que vai. Tá, eu também achava. Eu acho que vai. Não, eu não tô dizendo que eu não torça, mas eu acho difícil pelas probabilidades, mas tá. E se for, aí pronto, aí que vai começar a falar que tá tudo bom, foi para Libertadores, eu vou manter o time aí e tudo. Não sei, eu acho que também, o buraco é mais embaixo. Hoje ser campeão brasileiro é lucro, cara. Não é mais a fobia, necessidade, morde qualquer tipo. O lance hoje, a preocupação hoje de qualquer time brasileiro é estar naquele grupo da Libertadores. Ser campeão brasileiro, beleza. Mas se não for, olha para você ver, se não vai classificar, vai ser como ganhar um campeonato. Você pode ter certeza. Até ficar ali no G7, G8, ali, que até o G9 é possível, cara, vai ser. E eu te falo uma coisa, hein? Vocês que estão assistindo. A voz da experiência. Presta atenção. Se o Atlético. Se não, vai classificar. Vocês vão ver o Atlético na Libertadores. Vocês vão ver. O outro vai sair da estaca zero, vai sair humilhado, chacoalhado, machucado, doído, sofrido. Eu entendo o time. E com esse time que está aí, que vocês estão metendo pau. Eu respeito a sua experiência. É preciso entender o seguinte, existe uma máxima no futebol, cara, que isso aí nós não vamos mudar isso, sabe? Imagina, aqui nós estamos xingando o Fred, aí vocês estão xingando o Fred, que eu ainda acho que é um matador. Está lá numa partida de definição, o Fred lá não faz um gol que define. Vira o santo, o rei. Eu falei isso no grupo. Eu falei isso no grupo do Galo ontem. Enfim, falando do Fred. Eu critico o Fred aqui, mas eu ainda acho que ele ainda continua sendo o Fred. Ele ainda é o Fred matador. Que se ele começar a meter gol, tem história dele, a torcida vai voltar a bater palma pra ele. Lógico. Mas ele precisa de fazer isso. Ele precisa de efetivamente voltar a fazer gol, não ficar nessa zica aí toda. Nós temos um exemplo clássico com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele estava lá perdido, sumido no Flamengo, lá morto e esquecido. Ele não tinha abertura para time nenhum. O Calil, visionário do jeito que é, foi lá, conversou com o cara e trouxe, virou o Ronaldinho, que sempre foi, né? Voltou a ser o Ronaldinho. E voltou a ser o Ronaldinho no Flamengo agora, porque está com dinheiro demais, a vida dele não é mais futebol e tal. Mas foi uma jogada que todo mundo bate pau. Se tivesse dado errado, ia ser que o Ronaldinho do Flamengo, a torcida toda tá metendo pau. Quer dizer, o futebol tem disso. Tem, mas eu falo o seguinte, só pra gente finalizar. Eu não discuto, aqui o canal tem, a gente não fala de futebol, a gente fala de Clube Atlético Mineiro, de Galo, de momento, de o que a gente espera, do que acontece. E ficar pondo panos quentes, eu acho, agora é minha opinião, eu acho que tá na hora de começar a cobrar mesmo, né? Porque teve bolas na trave, porque tá melhorando, porque tá... Eu entendi sua opinião, muitas pessoas têm. Agora eu cansei de simplesmente ver só o copo meio cheio. O primeiro programa do Canal 13 foi dia 13 de setembro. Quem tiver, clica lá, 13 de setembro, Canal 13, primeiro programa. Uma das primeiras coisas que eu falei era o pessimista e o otimista. Era como o atleticano via o Galo em 2017. Está no primeiro programa, só voltar lá. Eu falei com essas palavras. O Atlético, ele está, para os otimistas, o copo meio cheio, para os pessimistas, o copo meio vazio. Eu, até então, estava mantendo uma conduta de querer acreditar que o copo estava meio cheio. Agora, eu, Leandro Barbosa, falo, é vazia essa porra. É vazia essa porra. E se a gente não ficar preocupado, se a gente não abrir o olho, se a torcida não cobrar, se não houver uma grande mudança, ano que vem o copo vai esvaziar mais. Pode fazer o seguinte, cara. Pode espernear, pode brigar, pode fazer o que for. O futebol, ele é assim. Mas eu não tô falando de futebol. Sim, não, o esporte de um modo geral. O esporte de um modo geral. O esporte de um modo geral. Era falar do Galo de jogo de ontem, né? Então, esporte de um modo geral. No outro programa, ele é assim. Novo, na prosa do Galo, tá convidado demais. Você vai voltar na prosa do Galo com certeza, porque você tem muito a acrescentar, falar, conhecimento e o que você fala é pertinente. Só que se a gente começar aqui, nós vamos até amanhã e o intuito é pós-jogo. Já tem 20 minutos já que nós estamos falando e o povo vai... agradecer a todos que estão se inscrevendo, todo mundo que está aí deixando suas curtidas, inscrevendo no canal, compartilhando para os amigos. Agradecer você, pai. Valeu. Pode ficar à vontade. É o seguinte, continua atleticano, cara. Resultado é de hoje. O Atlético é maior que isso.
Cara, você está falando chovendo molhado, continua atleticano, é lógico. Lógico. Sabe, essa análise de hoje, ela é chata, dói, é doída pra caramba, mas e daí? Tem ano que vem, tem outras histórias que a gente vai curtir. Tem muita coisa pra gente viver junto ainda e ver o Galo ganhar muitos títulos ainda. Eu só tô falando hoje, né? Galo. Então é isso, gente. Agradecer a todos. Curtam aí o canal, a RM Filmes, mais uma vez, pela filmagem, pela edição, por tudo que faz, pela estrutura, gravando aqui novamente no estúdio RM. E a FM Filmes, quem precisar, manda aí entra no site da RM Filmes, saiba mais. E é isso, gente. Atleticano sempre, nunca deixaremos de ser, mas cobrando quando necessário. Eu acho que agora é a hora da torcida cobrar de maneira inteligente, né? Tamo junto, 3 é Galo, aqui é Galo, sempre. Valeu.